Aliás, tem muita gente que diz para mim, mas acaba, pô, eu ia vender muito mais se o cliente não tivesse objeções. Eu concordo, cara, com você. É verdade. A gente venderia muito mais se o cliente não tivesse objeções. Mas o cliente muitas vezes tem. E aí, eu quero abrir um parênteses para comentar algo com vocês interessante que aconteceu essa semana. E aí, a gente estava fazendo uma sessão dessa mentoria essa semana e um dos alunos meus colocou para mim uma questão que tem a ver com essa coisa do mas eu venderia muito mais se eu não tivesse objeções. Ele falou para mim, pô, você sempre disse que a objeção ele ajuda no fechamento da venda. Agora, eu li num livro de um camarada chamado Neil Hackman, o Spin Selling, né? Alcançando a excelência nas vendas, que o autor ele diz o seguinte, cara, que a objeção atrapalha a venda, ele não ajuda a venda. Pô, você vive dizendo que a objeção ajuda no fechamento. Pô, isso não é contraditório? Como assim? Olha que interessante esse ponto que ele trouxe. E aí eu quero compartilhar contigo o que foi que a gente conversou. Olha só, hein, eu estou compartilhando com você aqui um conteúdo que a gente discutiu lá na nossa mentoria, cara. Para perceber o valor que isso tem. Bom, depois, se você quiser saber, em breve eu vou compartilhar. Mas mais para frente eu conto para vocês aí como é que isso também funciona, essa mentoria. Mas o que eu comentei com ele foi o seguinte, eu adoro o Neil Hackman. Aliás, a obra dele, né, o Alcançando a Excelência em Vendas, o Spin Selling, é fonte de conteúdos que eu trabalho e compartilho para ensinar os meus alunos a baterem suas metas de vendas, cara. Então, eu conecto muito com as ideias e com aquilo que o Neil Hackman traz como entendimento. Mas, mais uma vez, cara, tem aí uma particularidade, tem uma necessidade de olhar com um pouco mais de precisão aquilo que o meu aluno entendeu do livro que ele leu, daquilo que eu trago. E o Hackman diz o seguinte, cara, as objeções durante a venda, elas não ajudam, elas atrapalham. Faz sentido, por quê, cara? Porque, como eu acabei de dizer, objeções são como obstáculos, né, no caminho do processo de vendas. Então, imagina, vamos fazer uma analogia com uma corrida, né? Uma maratona. Imagina aí uma corrida de 800 metros sem obstáculos, é uma coisa, e a mesma corrida de 800 metros com obstáculos, cara. É mais difícil, exige mais, dá mais trabalho, dificulta mais o resultado, cara. Sim, é verdade. Por isso, não é que eu prego, né? Ou então eu divulgo que a objeção ajuda no processo de vendas. Não, cara, não ajuda. Aliás, o melhor é não ter objeções durante as vendas. E, aliás, mas como é que eu faço para não ter objeções durante as vendas, cara? Conheça muito bem técnicas, metodologia, treine muito bem para poder conduzir um processo de vendas tão legal, que no final o teu cliente vai fechar sem objeções. Esse é um dos meus grandes desafios e por isso que eu treino o tempo inteiro. Por isso que eu me tornei um especialista, para que cada vez menos objeções apareçam durante o processo de vendas. Faz sentido? Cara, legal. Aliás, está aí um bom indicador de aonde existe uma lacuna da qual, na tua condução do processo de vendas, da qual você possa melhorar, da qual você tem espaço para investir, para aprender a investir. Toda vez que aparece uma objeção, é porque provavelmente, tem algum ponto do teu processo de vendas, tem algum passo do teu processo de vendas que pode ser melhorado, precisa ser melhorado, e que talvez tenha sido gatilho para a objeção que o teu cliente soltou. Tudo bem? Então, olha que legal. Objeções, quando aparecem, são um bom indicador de algum ponto que você pode melhorar na tua técnica de conduzir alguma venda. Legal? Agora, por outro lado, o que eu sempre digo, e é aí onde está o ponto que se conecta com o que o Neil Hackman fala, que é o seguinte, cara, a objeção ela não é desejada, mas quando ela aparece, cara, deixa eu te falar, ela não só nos ajuda a perceber que tem algo que eu posso melhorar no passado, como ela nos ajuda a ter a certeza, cara, de que eu estou mais próximo do fechamento da venda de que em qualquer outro momento do processo. Porra, como assim, Lacavá? Porra, é assim, cara, presta atenção, ó. Aquilo que eu estava te falando, nenhum cliente faz objeção quando ele não precisa.
quando ele não tem necessidade, cara, quando ele não tem interesse. Quando o cliente está nessa situação, ele não precisa, não tem necessidade, não tem interesse, ele simplesmente fala, cara, não quero, pronto, ele não fica discutindo com você, ele não fica gastando tempo com você. Cara, cliente só faz objeção porque de alguma maneira ele quer, mas ele está confuso, cara. É tanta informação que acaba deixando ele atrapalhado. Aliás, informações contraditórias, geram dúvida na cabeça dele. Então, a objeção, cara, é um sinal muito claro de que o cliente quer, mas tem algum obstáculo entre a tua proposta e a maneira como ele quer fechar que está impedindo de seguir adiante. Percebe? Por isso que as objeções são legais. Embora indesejadas, quando ela aparece, cara, deixa eu te falar, é um ótimo sinal que, primeiro, tem um espaço para que você possa aprimorar a tua habilidade. E segundo, o que o cliente realmente quer. Porque ninguém, cara, tem muita gente que fala assim, o cliente está desdenhando. Tá, que seja, que a objeção dele seja desdenhar do teu produto ou do teu serviço. Agora, fala para mim, quem gasta tempo, quem gasta energia desdenhando de algo, se não tem interesse nenhum? Ninguém, cara. Desdenho significa querer, significa se identificar com aquilo. Porque senão você não, sabe, é algo para você tanto faz como tanto fez, você não gasta tempo, sabe, você não gasta energia com aquilo. Percebe, né? Faz sentido, cara? Muito legal, né? Então, primeiro, sim, você venderia mais se não tivesse objeções nenhuma. Mas você pode fazer deste limão uma limonada, que é quando aparece uma objeção, você ter a clareza de que ali tem um cliente que potencial para poder fechar o negócio. Porque essa objeção dele, cara, traz um componente muito interessante que é, no fundo, mesmo sem verbalizar, eu preciso. Eu gostaria, eu iria comprar de você, se esses obstáculos não existissem. Cara, tá aí já uma boa dica, né?